10 de outubro de 2010, Martin Cota Monroy cometeu o grave erro de roubar de um implacável cartel mexicano. Isso irritou o cartel, e o que fizeram com ele mudou o curso de sua vida para sempre. Aqui estão 5 vezes em que amadores metidos a gangsters mexeram com os cartéis errados. Em 1978, Palma foi preso por tráfico de drogas no Arizona e acabou cumprindo 8 anos em uma prisão nos Estados Unidos. Mas o verdadeiro pesadelo começou após sua libertação. Ele voltou para casa e descobriu uma verdade devastadora. Sua esposa, Guadalupe Leija Serrano, havia fugido com um homem chamado Rafael Clavel Moreno, levando seus 2 filhos com ela. O que Clavel não percebeu, no entanto, foi que sua traição não se tratava apenas de roubar a família de outro homem. Sua ganância e crueldade o colocaram em um caminho com apenas um final possível: sua própria morte brutal. A história de Rafael Clavel Moreno é brutal e selvagem, e definitivamente esclarece alguns dos mitos em torno de sua traição e queda. Em vez de ser um assassino de cartel ou um executor leal, Clavel era apenas um marginal ganancioso, que se aproximou demais do poder e do dinheiro, pensando que poderia realizar um roubo às custas de uma figura importante do cartel. Ele jogou suas cartas errado, seduziu a mulher errada, roubou do homem errado e pensou que poderia desaparecer depois de cometer uma das traições mais cruéis da história do cartel. Mas Palma não era um gangster qualquer. Ele era um membro de alto escalão de Sinaloa, com uma rede que poderia caçar qualquer um. Moreno pensou que estava jogando a longo prazo, mas na realidade ele era apenas mais um oportunista, que deu um passo maior que a perna. Um traficante venezuelano com talento para manipulação, ele não era um grande chefe de cartel ou um executor temido. Era apenas uma cobra falastrona que se meteu em uma situação que não podia controlar. Sua maior reivindicação à fama, realizar uma das traições mais brutais da história dos cartéis. No final dos anos 80, Clavel conseguiu se aproximar de Héctor Elguero Palma, um membro de alto escalão do cartel de Sinaloa. Ele não fez isso através do poder ou da força, ele o fez jogando sujo. Clavel seduziu a esposa de Palma, Guadalupe Leija Serrano, convencendo-a a roubar 7 milhões de dólares das contas de seu marido. Isso por si só já era um movimento ousado. Mas Clavel não se contentou apenas com o dinheiro. Ele levou as coisas a um nível tão perverso que até mesmo membros experientes do cartel ficaram enojados. Depois de roubar o dinheiro, Clavel assassinou Guadalupe, estrangulando-a em um quarto de hotel em São Francisco. Embora mitos posteriores afirmassem que ela foi decapitada, seu corpo foi na verdade descartado em um acampamento. Clavel então sequestrou os 2 filhos pequenos de Palma, Jesus e Nathalie, os levou para a Venezuela e os jogou de uma ponte, com seus corpos caindo em uma favela abaixo. Foi um crime tão cruel que espalhou medo, até mesmo nos círculos do cartel. Clavel não estava agindo como um traficante disciplinado, ele estava mostrando a crueldade imprudente de alguém desesperado para se provar. Mas o que Clavel não percebeu foi que no mundo dos cartéis, ações como essas não ficam impunes. Palma, devastado e enfurecido, partiu para uma vingança implacável com a ajuda de seus aliados no cartel de Sinaloa. Ele inicialmente acreditava que seu antigo chefe, Miguel Ángel Félix Gallardo, estava por trás dos assassinatos. Isso levou a uma guerra brutal entre a facção de Palma e a de Gallardo, com inúmeras execuções de ambos os lados. No entanto, quando Palma descobriu a verdade, que Clavel havia agido por pura ganância, ele fez de sua missão caçá-lo. A queda de Clavel foi rápida. Os homens de Palma o rastrearam até a Venezuela, onde eliminaram sistematicamente qualquer um associado a ele, amigos, parceiros, até mesmo seu senhorio. Mas a verdadeira vingança veio quando Clavel foi astuciosamente capturado e jogado em uma prisão de Caracas. Sob as ordens de Palma, Clavel foi brutalmente estuprado, esfaqueado e finalmente castrado antes de ser deixado para morrer, em profunda agonia. Seu corpo foi descartado como lixo, uma mensagem para qualquer um que pensasse que poderia contrariar o cartel errado e sobreviver. Clavel pensou que estava fazendo uma jogada de poder, mas na realidade, ele era apenas um peão em um mundo onde gangsters de verdade e chefes de cartel não perdoam. A história dele não é de domínio ou estratégia, é de arrogância, traição e, finalmente, uma existência curta, em um jogo que ele nunca foi verdadeiramente feito para sobreviver. Roubar de um cartel é uma coisa estúpida, mas mentir para ele sobre isso é simplesmente o pior. Esse foi o caso de Martin Alejandro Cota Monroy, ao lidar com um dos cartéis mais perigosos do México em uma tentativa de ser esperto. Mal sabia ele que essa jogada alteraria o curso de sua vida para pior. Tudo começou com uma decisão ruim.
Cota Monroy não era um chefe de cartel de alto nível. Ele era apenas um jogador pequeno no vasto mundo do tráfico de drogas. Mas ele cometeu um erro mortal. Roubou do grupo de pessoas errado. Relatos sugerem que ele roubou um enorme carregamento de drogas, cerca de 180 quilos de maconha e um pouco de metanfetamina, de um grupo de tráfico ligado a um cartel conhecido como PEI Statales, que tinha laços com o poderoso cartel de Sinaloa. Mas é aqui que fica interessante. Em vez de assumir a responsabilidade pelo roubo, ele mentiu para seus chefes, alegando que a patrulha da fronteira havia apreendido as drogas. Se há uma coisa que você nunca deve fazer, é mentir para um cartel. Essas organizações funcionam com base no medo, lealdade e na aplicação brutal de suas regras. Cota Monroy pensou que poderia enganá-los. Talvez ele acreditasse que, por estar nos Estados Unidos, estava seguro, mas ele estava enganado. Percebendo que o cartel acabaria descobrindo a verdade, Cota Monroy fugiu para Chandler, Arizona, esperando que estar em solo americano o protegesse de qualquer forma de retaliação. Por um tempo, parecia que ele havia se safado. Ele estava se escondendo, tentando se misturar, fingindo que o pesadelo que ele havia criado para si mesmo não o alcançaria. Mas o cartel não é conhecido por perdoar ou sequer esquecer. Não muito tempo depois de sua fuga, assassinos, sicários, o rastrearam. Estes não eram apenas assassinos de aluguel aleatórios. Estes eram executores do cartel com a missão de enviar uma mensagem. Eles não queriam apenas Cota Monroy morto. Eles queriam fazer dele um exemplo. Em 10 de outubro de 2010, Cota Monroy estava em um complexo de apartamentos em Chandler, Arizona, quando os assassinos agiram. Eles estavam disfarçados de amigos, pessoas que ele conhecia e talvez até confiasse. Ele não tinha ideia de que esta seria sua última noite vivo. O que aconteceu a seguir foi algo saído diretamente de um vídeo de execução de cartel. Eles o decapitaram. Uma cena tão macabra que até mesmo os policiais, acostumados a ver o pior da humanidade, ficaram em choque. Uma decapitação como esta não era apenas sobre vingança, era sobre fazer uma declaração. Cartéis não apenas matam, eles enviam mensagens. Um tiro teria sido muito silencioso, uma facada muito sutil, mas uma decapitação. As pessoas certamente irão prestar atenção. O assassinato imediatamente causou ondas de choque na polícia. A polícia e as agências federais se esforçaram para entender o que diabos havia acontecido. A violência dos cartéis estava se infiltrando pela fronteira? Seria este o início de uma nova onda de execuções em solo americano? À medida que as investigações se desenrolavam, ficou claro que não se tratava de um assassinato aleatório, era um ataque de cartel em grande escala. As autoridades prenderam vários suspeitos ligados ao assassinato, todos eles ligados ao tráfico de drogas. Um deles, Crisantos Moroyoki Yossupício, foi posteriormente sentenciado a 14 anos de prisão por seu papel no assassinato brutal. Apesar das prisões, o assassinato deixou a polícia abalada. Se os cartéis podiam rastrear, capturar e decapitar alguém dentro dos Estados Unidos, o que diabos isso significava para o futuro? Mais execuções no estilo cartel se seguiriam? O FBI e outras agências tomaram nota, aumentando seu foco na atividade dos cartéis no sudoeste dos Estados Unidos. O assassinato de Cota Monroy tornou-se um lembrete severo de quão longe o poder e a brutalidade do cartel podiam chegar. Ele pensou que estava seguro, que poderia enganar o cartel e desaparecer nos Estados Unidos. Mas os cartéis não deixam esse tipo de coisa passar. Eles sempre cobram suas dívidas. Em agosto de 2023, as autoridades fizeram uma descoberta arrepiante: 13 corpos amontoados em freezers a bordo de caminhões em um estado mexicano notoriamente violento. Junto a eles, havia uma mensagem reivindicando corajosamente a responsabilidade das 4 letras, o CJNG. Essa é uma cena que poderia traumatizar um homem para o resto da vida. Mas o que exatamente levou a essa cena macabra? Bem, para contextualizar, Poza Rica, uma cidade antes conhecida por sua riqueza petrolífera, tornou-se um dos campos de batalha mais perigosos do México. As ruas estão encharcadas de sangue, enquanto as gangues locais lutam para manter o controle, enquanto o CJNG, o cartel Jalisco Nueva Generación, avança com sua brutalidade característica. Esta não é apenas mais uma guerra de território, é um confronto entre um cartel temido internacionalmente e redes criminosas locais que se recusam a cair sem lutar. Mas à medida que os corpos se acumulam, fica claro que o CJNG tem a vantagem, deixando Poza Rica em estado de terror. Nemésio Elmencio Oseguera, o líder do CJNG, tem a reputação de tomar territórios com pura força. Eles não negociam, eles eliminam. Poza Rica, localizada em Veracruz, nunca seria uma exceção. Mas ao contrário de outras regiões, onde o CJNG
assumiu o controle rapidamente, esta cidade resistiu. Veja bem, temos aqui gangues locais, muitas com raízes nos outrora poderosos losetas, e eles operavam aqui há anos. Esses caras conheciam as ruas, tinham suas próprias redes e haviam se infiltrado profundamente na estrutura da cidade. Eles não estavam dispostos a entregar o poder sem uma guerra. No centro desta batalha estava uma facção chamada Los Tercios, composta por ex-Zetas, desertores do CJNG e remanescentes do Grupo Sombra. Eles não eram a maior força do México, mas conheciam Poza Rica de dentro para fora, usando isso a seu favor. Eles tinham apoio de policiais corruptos, políticos locais e outras células criminosas, mas mesmo com todo o conhecimento e conexões, eles estavam enfrentando uma máquina muito maior que eles. O CJNG entra em cena, sendo um cartel altamente organizado e bem financiado. Eles não deixariam a resistência atrasá-los. Eles entraram em Poza Rica com suas táticas usuais: execuções públicas, emboscadas e assassinatos seletivos de policiais. A cidade rapidamente se transformou em uma zona de guerra, com corpos mutilados deixados nas ruas como um aviso para aqueles que ousassem se opor a eles. As forças policiais foram pegas no meio, algumas tentando manter a ordem, enquanto outras, silenciosamente, se aliavam aos cartéis, seja por medo ou ganância. Aqueles que se recusavam a cooperar com o CJNG muitas vezes acabavam como mais uma estatística macabra. Uma das figuras-chave na batalha foi El Coco, um temido executor do CJNG. Boatos circulavam de que ele havia desertado para Los Tercios, mas essas alegações se mostraram falsas. El Coco tinha raízes profundas no mundo do crime, tendo operado sob o comandante dos Zetas, Ciro El Putini González Pérez. Depois que El Putini foi eliminado, El Coco se alinhou com o CJNG, tornando-se um de seus homens de maior confiança em Poza Rica. Seu papel no conflito foi brutal, coordenando assassinatos, liderando ataques e garantindo que o controle do CJNG sobre a cidade se apertasse a cada dia que passava. Mas os Los Tercios e outras gangues locais não iam cair sem lutar. Eles lançaram ataques a comboios do CJNG, realizaram emboscadas e até mesmo foram atrás de policiais que acreditavam estar trabalhando com seus inimigos. A violência aumentou, a ponto de a força policial de Poza Rica mal conseguir funcionar. Policiais se demitiram em massa, ou por medo de continuar, ou porque haviam sido comprados. Bairros inteiros se tornaram zonas proibidas, com civis presos no meio de uma guerra da qual não faziam parte. A brutalidade de ambos os lados era implacável. Execuções em massa se tornaram comuns. Em um evento particularmente macabro, vários corpos desmembrados foram deixados em uma pilha, com uma faixa do CJNG, uma mensagem clara de que a resistência era fútil. Los Tercios revidaram atacando um comboio policial que acreditavam estar ajudando o CJNG, matando vários policiais em uma emboscada coordenada. A resposta foi imediata. El Coco e seus homens lançaram uma série de ataques retaliatórios, executando qualquer um suspeito de se aliar a Los Tercios. Mas não importava o quanto as gangues locais lutassem, a influência do CJNG só se fortalecia. O cartel tinha mais homens, mais dinheiro e mais poder de fogo. A resistência local estava determinada, mas estava sendo desgastada. O verdadeiro ponto de ruptura ocorreu em agosto de 2023. Após anos de derramamento de sangue, a violência atingiu um novo pico, quando o CJNG lançou uma série devastadora de ataques que eliminou vários membros-chave de Los Tercios. Eles foram atrás de policiais, empresários suspeitos de financiar os grupos rivais e até mesmo políticos locais. Poza Rica tornou-se uma cidade sitiada, com o governo lutando para conter o caos. As autoridades mexicanas não podiam mais ignorar a crise. Em resposta à escalada da violência, eles lançaram uma repressão maciça em agosto de 2023, levando à prisão de vários membros de cartéis de ambos os lados. Dezenas de operativos foram derrubados, incluindo algumas figuras de alto escalão dentro de Los Tercios. Mas embora as prisões tenham ganhado as manchetes, elas não mudaram a realidade no terreno. O dano já estava feito. O CJNG havia afirmado efetivamente seu domínio, provando que não importa quanta resistência enfrentassem, eles sempre estariam um passo à frente. Para o povo de Poza Rica, não houve vitória em lugar algum, apenas sobrevivência. Empresas fecharam, famílias fugiram e aqueles que permaneceram, bem, viviam em constante medo. A guerra de cartéis deixou uma cicatriz permanente na cidade, e mesmo com alguns membros atrás das grades, o poder do CJNG permaneceu incontestado. Eles haviam deixado claro, este era o território deles agora. Mesmo agora, a luta não acabou completamente. Ainda existem remanescentes de Los Tercios, ainda há sussurros de resistência, mas a realidade é clara. O CJNG
venceu esta batalha, e Poza Rica nunca mais será a mesma. The FBI is on the case of a missing Texas man they say bragged about stealing thousands of dollars from a Mexican cartel and then disappeared just 2 hours later. Começou com uma bravata, uma alegação imprudente feita por telefone que custaria tudo a Eric Tadeu Ramírez. Vamos a 24 de março de 2023, em Laredo, Texas. Ramírez teve uma conversa com uma mulher, uma que parecia casual a princípio, mas logo se tornou perigosa. Ele fez uma declaração ousada. Havia roubado $50 mil do cartel del Noreste, ou CDN, um dos remanescentes mais violentos do outrora dominante cartel Los Zetas. Mas essa não foi a pior parte. Ele riu da situação, dizendo que por estar nos Estados Unidos, não tinha com o que se preocupar. Esse foi seu primeiro erro. Por alguma razão, Ramírez provavelmente pensou que estava seguro em Laredo. É uma cidade de fronteira, mas ainda é território dos Estados Unidos. Ele pode ter presumido que o alcance do CDN não se estenderia além de Nuevo Laredo, seu reduto do outro lado do Rio Grande, no México. Talvez ele acreditasse que a polícia americana o protegeria se algo desse errado. Mas os cartéis não jogam pelas mesmas regras que todo mundo. Naquela noite, homens mascarados armados chegaram à residência de Ramírez em uma caminhonete azul. Eles não bateram. Eles entraram à força, o agarraram e o arrastaram para fora de sua casa. Seus gritos por ajuda foram inúteis. Ninguém podia parar o que estava acontecendo. Ele foi empurrado para dentro da caminhonete e levado diretamente para a Ponte Internacional Juárez Lincoln, a passagem entre Laredo, Texas e Nuevo Laredo, México. O que aconteceu a seguir foi capturado por câmeras de vigilância. E pessoal, foi nada menos que horripilante. Quando a caminhonete do cartel chegou à ponte, Ramírez fez um último esforço desesperado para escapar. A filmagem mostra um homem ensanguentado, Ramírez, conseguindo abrir a porta com a caminhonete ainda em movimento. Ele caiu batendo forte no asfalto. Por um breve momento, ele deve ter pensado que tinha uma chance, mas seus captores não iam deixá-lo ir. O vídeo captura um momento arrepiante em que um dos sequestradores salta, corre em sua direção e o arrasta de volta para a caminhonete. As portas se fecham com força e, assim, Ramírez desaparece no México. Essa foi a última vez que ele foi visto vivo. Uma vez em Nuevo Laredo, Ramírez estava em território de cartel. Lá, ele não era nada mais que um homem morto andando. Ninguém rouba do cartel del Noreste e sai impune, especialmente alguém como ele, um jogador pequeno, que pensou que poderia enganar uma das organizações mais implacáveis do México. Os detalhes do que aconteceu com ele permanecem incertos, mas, dado o histórico do cartel, não é difícil imaginar seu destino. O CDN é infame por suas execuções brutais, decapitações, desmembramentos e outros atos indescritíveis destinados a enviar qualquer tipo de mensagem que quiserem. Veja bem, quando essa gente mata, é uma mensagem para você não foder com eles. De volta aos Estados Unidos, a namorada e a irmã de Ramírez sabiam que algo estava terrivelmente errado. Elas denunciaram o sequestro dele às autoridades e logo o FBI se envolveu. Com a violência dos cartéis se infiltrando nas cidades americanas, este não foi apenas um sequestro aleatório, era uma grande preocupação de segurança. Os investigadores trabalharam rapidamente, e não demorou muito para que prendessem um suspeito, Jonathan Cavriales, um homem com laços conhecidos com o cartel del Noreste. Sob interrogatório, Cavriales admitiu seu papel no sequestro. Ele confirmou que Ramírez havia roubado dinheiro do cartel e que esta era a consequência. Mas mesmo com a prisão, havia pouca esperança de encontrar Ramírez vivo. Esta não foi a primeira vez que um cartel alcançou os Estados Unidos para se vingar, e não seria a última. Os cartéis operam em ambos os lados da fronteira há anos, usando cidades americanas como centros para distribuição de drogas e lavagem de dinheiro. Mas casos como o de Ramírez destacam algo ainda mais aterrorizante. Os cartéis não estão apenas contrabandeando drogas, eles estão trazendo sua violência com eles. E por décadas, as pessoas acreditaram que estar nos Estados Unidos fornecia algum nível de proteção contra a retribuição dos cartéis. O caso de Ramírez destruiu essa ilusão. Seu destino provou que, se um cartel quer pegá-lo, nenhuma fronteira, nenhuma agência de segurança e nenhuma quantidade de esconderijos os impedirá. O que tornou o caso de Ramírez particularmente trágico não foi apenas como terminou, mas com que facilidade poderia ter sido evitado. Ele não era uma figura de alto escalão do cartel ou um grande jogador no tráfico de drogas. Era apenas um cara que ficou ganancioso e cometeu o erro fatal de pensar que poderia enganar uma das organizações criminosas mais mortais do mundo. E você tem que admitir, ele teve os culhões para se gabar disso. Tipo, ele era notório de certa forma. Mas esse foi o momento em que seu destino foi selado. O CDN prospera com base no medo e no controle. No momento em que você tira algo deles, você se torna um exemplo. Eles não apenas vão atrás de você, eles
eles garantem que todos saibam o que acontece com aqueles que os traem. É por isso que a história de Ramírez se espalhou tão rapidamente. Apesar do envolvimento do FBI e da prisão de Cabriales, muitas perguntas permanecem sem resposta. Ramírez foi torturado antes de ser morto? Seu corpo foi recuperado? Outros desempenharam um papel em seu sequestro? Muito provavelmente essas respostas nunca virão. Quando alguém cai nas mãos do cartel, o resultado é quase sempre o mesmo. Eles desaparecem. Seus corpos são despejados em valas comuns, dissolvidos em ácido ou deixados pendurados em pontes como um aviso para os outros. Eric Tadeu Ramírez pensou que poderia enganar o cartel e sair ileso. Ele pensou que estar nos Estados Unidos o tornava seguro. Ele pensou que poderia se gabar de roubar de um dos grupos criminosos mais violentos do México sem consequências. Mas logo aprendeu que quando você mexe com o cartel errado, não há escapatória. Nem mesmo uma fronteira pode te salvar. Antigamente, mundo da ciberguerra, o Anonymous era uma força a ser reconhecida, um grupo sombrio e descentralizado de hackers que enfrentava governos, corporações e qualquer um que considerassem corrupto. Eles prosperavam no caos, usando a guerra digital para expor segredos, interromper sistemas e fazer inimigos poderosos suarem. Mas em 2011, eles cometeram um erro do qual até eles tiveram que recuar. Ameaçaram os Los Zetas, um dos cartéis de drogas mais violentos do México. E se há uma coisa que você não faz, é arrumar briga com um cartel que não joga segundo as regras. Para contextualizar, o Anonymous não era uma organização tradicional. Eles não tinham liderança central, nem sede, nem membros oficiais. Apenas um coletivo vago de hackers habilidosos que operavam sob uma ideologia comum: expor a corrupção e defender a liberdade na internet. Um dia, eles estariam atacando uma corporação multinacional. No outro, estariam vazando documentos governamentais sigilosos. Era incrível. Eles não tinham presença física, apenas uma pegada digital, e era isso que os tornava tão poderosos. Os Los Zetas, por outro lado, eram o completo oposto. Eles não eram figuras sombrias escondidas atrás de teclados. Eles eram mercenários que se tornaram chefes do tráfico, um cartel construído com disciplina, táticas militares e pura brutalidade. Formados no final dos anos 90 por ex-soldados das Forças Especiais Mexicanas, eles levaram a crueldade do tráfico de drogas a outro nível com decapitações, execuções em massa, assassinatos públicos. O que você imaginar, eles aperfeiçoaram. Se o cartel de Sinaloa era conhecido por fazer acordos, os Los Zetas eram conhecidos por fazer exemplos. O conflito entre esses dois mundos começou com a hashtag OPCartel, uma operação liderada pelo Anonymous que declarou guerra aos Los Zetas. A razão? Um membro do Anonymous teria sido sequestrado pelo cartel em Veracruz durante um protesto. O Anonymous emitiu um ultimato: libertem nosso cara, ou exporemos todos os funcionários corruptos, policiais e empresários que trabalham com os Los Zetas. Para o Anonymous, esta era apenas mais uma operação. Eles já haviam vazado arquivos sigilosos antes, derrubado sites do governo e envergonhado corporações. Era o procedimento padrão para eles, exceto que não era o FBI ou alguma corporação gananciosa. Eram os Los Zetas, e os Los Zetas não jogavam pelas mesmas regras. No início, parecia que o Anonymous tinha a vantagem. O cartel dependia do sigilo, e um vazamento massivo de dados, expondo sua rede, poderia paralisar suas operações. Mas o que o Anonymous não percebeu foi que os Los Zetas tinham algo muito mais mortal do que vazamentos de dados: terror no mundo real. O cartel não emitiu ameaças legais ou contra-ataques cibernéticos. Eles não entraram com processos judiciais. Eles caçavam pessoas. Em poucos dias, espalharam-se rumores de que os Los Zetas tinham seus próprios especialistas em cibernética trabalhando para rastrear membros do Anonymous. Ao contrário das corporações, que só podiam demitir funcionários ou reforçar a segurança, o cartel tinha uma solução diferente: matar qualquer um que identificassem. O cartel já havia feito exemplos de jornalistas e blogueiros que falaram contra eles. Corpos foram encontrados pendurados em pontes, com avisos esculpidos em sua carne. E poucos meses antes da hashtag OPCartel, uma mulher conhecida por relatar atividades de cartel através das redes sociais foi decapitada, seu corpo sem vida despejado com um bilhete que dizia: "Isso acontecerá com qualquer um que se meter conosco." O Anonymous não estava enfrentando uma cyberguerra. Eles estavam enfrentando uma guerra de sangue. À medida que a data de lançamento da operação se aproximava, no início de novembro de 2011, algo inesperado aconteceu. A hashtag OPCartel foi subitamente cancelada. Para um grupo que havia enfrentado governos mundiais, corporações e agências de segurança, recuar parecia fora de seu caráter. Então o que aconteceu? Alguns membros do Anonymous afirmaram que foi por preocupação com pessoas inocentes que poderiam ser apanhadas no meio do conflito. Um ato sensato.
Mas outros sugeriram algo muito mais arrepiante, que o cartel já havia rastreado membros-chave e feito ameaças diretas. Pense nisso, o Anonymous sempre foi intocável porque operava online. Mas os lozetas não precisavam hackear ninguém. Eles só precisavam de nomes, endereços e algumas balas. Surgiram relatos de que membros do Anonymous no México haviam se calado. Alguns deletaram suas contas, outros pararam de se comunicar completamente. Um hacker do Anonymous até lançou um vídeo com a voz trêmula, instando o grupo a abandonar a operação, e esse foi o fim da hashtag #OPCartel. No final, o Anonymous nunca divulgou nenhuma lista confirmada de funcionários afiliados ao cartel. Alguns relatórios afirmam que o hacker sequestrado já havia sido libertado antes de a operação ser abandonada, mas os detalhes permanecem incertos. O que é certo, no entanto, é que o Anonymous subestimou as consequências no mundo real de suas ameaças. Governos e corporações podem retaliar com processos judiciais e contra-ataques cibernéticos, mas os lozetas, fala sério, isso foi um engano. Eles possuem esquadrões de execução. E após este erro quase fatal, o Anonymous retornou ao seu ativismo habitual, enfrentando governos corruptos, corporações e políticos. Mas eles nunca mais desafiaram diretamente um grande cartel. E quanto aos lozetas? Bem, seu poder diminuiu ao longo dos anos devido a repressões do governo e lutas internas. No final da década de 2010, eles haviam se fragmentado em fações menores, não sendo mais a força dominante que já foram, mas seu legado de terror permaneceu. O incidente Anonymous contra lozetas permanece como um lembrete arrepiante. Nem todas as batalhas podem ser travadas de trás da tela de um computador. Hackers são poderosos no mundo digital. Eles podem vazar arquivos, derrubar sites e expor segredos. Mas quando o inimigo não depende da internet, quando não se importa com a exposição, quando sua única resposta é a violência pura e implacável, é aí que até os hackers mais notórios do mundo percebem que mexeram com as pessoas erradas, talvez. O Anonymous aprendeu da maneira mais difícil. Poderia ter sido pior, e nesse jogo de covardes, o Anonymous recuou.